Quer investir? Carteira Mara e Carteira Tabet. Invista inteligente. Investimentoepi.com.br. Oi pessoal, começando mais um Morning Call aqui no My News. Quem está com a gente hoje é o Fábio Passos, da Indosuez. Fábio, bom dia, obrigado por conversar com a gente mais uma vez. Seja bem-vindo ao Morning Call. Obrigado, Gabi. Fábio, essa foi uma semana um pouco morta, né? Começou o recesso parlamentar, pouca coisa se discutiu, se decidiu aqui nessa semana, mas ontem teve a cerimônia de 200 dias do governo Bolsonaro, até havia aí a promessa de anunciar as regras para o saque do FGTS, acabou sendo adiado, mas a discussão pegou ontem, né? Se falou isso o dia inteiro e provavelmente a gente vai falar sobre isso durante toda a semana. Tem uma expectativa grande, em especial em relação aos possíveis impactos que essa novidade pode trazer, né? Porque se por um lado a gente está discutindo uma reforma que pode dar uma estabilidade, aumentar a confiança em relação ao mercado local, medidas de estímulo como essa, né, de estímulo claro e direto como essa, acaba tendo um impacto muito relevante no mercado local. A notícia era para ter saído ontem, mas acabou sendo postergada, vai ser na semana que vem, quarta, quinta-feira, mas enfim, deve sair na semana que vem. Mas isso já acabou tendo um impacto forte ontem na Bolsa, inclusive. Quando a gente olha alguns setores que potencialmente seriam impactados pela essa notícia, como consumo, varejo, imobiliário, eles fecharam o dia em forte alta e acabaram trazendo a Bolsa de volta ali para aquele patamar próximo dos 105 mil pontos, né? Então é uma notícia muito relevante. Se fala muito também em reforma, embora o Congresso esteja de recesso, né? Então essa tramitação está parada, mas se fala muito de reforma porque a economia foi reduzida em cerca de 40 bilhões ali. Como que isso impactou no mercado? Acho que o pessoal está mais preocupado hoje com a reforma em si do que com um ajuste fino. Olha, vai ser uma reforma de 1 bi 100, vai ser uma reforma de 900, 20 bi, 30 bi para cá ou para lá. Eu acho que o mais importante é a gente conseguir destravar essa agenda. A gente está trabalhando num loop infinito desde o início do ano. A gente não sai dessa discussão e o Brasil precisa ir para frente. A gente precisa conseguir ter um mínimo de previsibilidade em relação à economia local. E para isso, a finalização desse processo é muito importante. Então, acho que no geral o pessoal está mais preocupado com tirar isso da frente do que com um ajuste fino potencial na margem. Acho que não é menos relevante, pelo menos no meu ponto de vista. Bom, se aqui no cenário interno as coisas estão um pouco lentas por causa desse recesso, lá fora não tem recesso, mas também foi um dia um pouco estranho, um pouco parado, né? Novidade só a questão do Fed. O mercado lá fora passou uns dias num hiato ali, até em leve queda. Você está na época de balanços corporativos, então isso estava ajustando na margem o humor do mercado. Mas ontem um dos presidentes do Fed deu uma palestra, deu um discurso falando que, na visão dele, o Fed precisaria ser mais agressivo em relação a corte de juros. E isso teve um impacto nos Estados Unidos. Isso teve um impacto direto nos mercados. Então, se o mercado ficou meio de lado por uns dias, ontem acabou fechando muito forte depois dessa fala. Hoje, os mercados europeus abriram em alta muito por conta da expectativa de um Fed mais dovish, né, mais estimulativo, com uma perspectiva de corte potencialmente maior da taxa de juros nos Estados Unidos. Vamos lembrar que no início do ano a grande discussão era quantas vezes o Fed ia aumentar juros. Agora a gente está falando de corte de juros. A ideia inicial era de um insurance cut, né, de um corte de segurança para manter a economia rodando, mas o mercado investidores em geral ficaram muito animados com essa notícia de um estímulo adicional.
o que potencialmente vai ter impacto no mercado local também, né? Porque aumenta a propensão à tomada de risco. Com taxa de juros mais baixa, reduzem o custo de oportunidade, levam essa maior propensão à tomada de risco, e isso acaba tendo impacto generalizado, não só nos Estados Unidos, mas também no mundo como um todo. Fábio, a gente está fechando a semana hoje. Você acha que na semana que vem, porque aqui no Brasil o recesso continua, né, até o dia 1º. Você acha que tem como fazer uma perspectiva para a semana que vem? Eu acho que, por enquanto, não devemos ter grandes notícias. Pelo que eu vi até agora, talvez as revistas semanais tragam algumas notícias interessantes em relação ao Toffoli, em relação a toda essa discussão do COAF e etc. Flávio Bolsonaro, Queiroz. Vamos deixar o nosso futuro embaixador de hambúrgueres de lado, mas vamos olhar. Essa questão do Toffoli pode ser delicada, né? Porque, pelo que eu vi, vamos a confirmar, mas a Cruzoé talvez traga uma matéria importante, questionando inclusive as motivações do Toffoli. Então, pode ser algo que vai trazer algum ruído, mas, de novo, a ver. A princípio, no mercado local, o grande ponto de foco vai ser, sim, o FGTS. Então, é uma injeção importante na economia local. Vamos ver se isso vai ter algum impacto nas apostas em relação a corte de juros no mercado local. Então, a discussão possível é, olha, se você injetar esse dinheiro na economia, talvez o Copom possa ser um pouco mais brando em relação a um corte de juros, então sairia dos 0,50 para os 0,25 de corte na próxima reunião. Não é o nosso cenário, a gente continua ali nos 0,50 ainda, acho que é o que faz mais sentido, mas aparentemente, acho que, pelo menos para mim, esses vão ser os dois pontos de atenção. Notícias do final de semana que talvez animem um pouco o início da semana que vem, e o FGTS e as potenciais derivações dessa decisão. Parece que o governo ficou um pouco confuso, ou não sabe muito bem o que ele vai apresentar, né? Assim, depois de toda a expectativa que foi criada para ontem, quarta, quinta-feira, mais 3, 4 dias para anunciar. Notícias boas normalmente você deve fazer logo, né? Fazer logo, né? Especialmente no momento atual. Acho que seria importante, mas... É até estranho, né? Porque eles já tinham falado sobre o FGTS há alguns meses, então a gente já tinha a impressão que estava tudo certo, né? E aí, de repente, segura... fala-se até no lobby ali da construção civil e tal. Porque foi a grande discussão, né? Porque, olha, a liberação sai de 42 para 30 bi, mas aí tem aquela reserva para o setor imobiliário, que talvez fosse impactado no início. Então, sim, essas discussões em relação ao lobby rondaram ali Brasília e, obviamente, acabaram permeando as decisões aqui das mesas locais ou do pessoal da área de investimentos. Tanto que o setor imobiliário acabou sendo um dos setores que teve boa performance, né? Não só varejo, não só a educação, que talvez são aqueles setores que sofrem mais impacto, né, com a injeção desse cash na veia. Mas, sim, você tem toda a razão. Tá certo. Fábio, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Morning Call. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Não esquece de dar um like, se inscrever no canal. Amanhã não, amanhã é sábado, mas segunda-feira tem mais Morning Call. Obrigada, Fábio. Obrigado, boa semana. Boa semana, tchau, tchau.